Reforço de peso para o Palmeiras no clássico contra o Corinthians. Bora te atualizar sobre o Palmeiras com duas novidades: suspensão pesada a Abel Ferreira e o Verdão avançando nas tratativas para a venda dos name rights. Bora falar também sobre a recuperação de Paulinho, quando é que o atacante, comprado por 200 milhões de reais, voltará a vestir a camisa do Verdão. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes das notícias, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre um ex-jogador do Palmeiras que faz sucesso em Portugal e pode se mudar para o Napoli na metade do ano. Richard Rios, comprado do Palmeiras pelo Benfica por 30 milhões de euros, conseguiu se firmar como titular absoluto e peça fundamental do time de José Mourinho. Diante desse cenário, e muito bem avaliado no Napoli, deve pintar uma proposta nos próximos dias pelo atleta. E é natural que o Benfica, mais uma vez, consiga um caminhão de dinheiro em cima de jogadores contratados do futebol brasileiro. O colombiano não foi uma opção barata, 30 milhões de euros. Uma das operações mais caras da história do futebol português. Mas por lá a coisa tem funcionado bem. Richard Rios já soma 40 jogos, 5 gols e 5 assistências. Certamente estará na Copa do Mundo pela seleção colombiana, algo que o tornará ainda mais valioso. Palmeiras fica com um percentual pequeno pelo mecanismo de solidariedade, aquela cláusula criada pela FIFA que bonifica os clubes que contaram com o jogador entre os 12 e os 23 anos de idade. Hora de falar sobre polêmica na estreia do Flamengo. O rubro-negro fez 2-0 no Cusco, lá no Peru, abrindo 3 pontos na Libertadores da América. Mas a confusão se deu, porque enquanto o jogo ainda estava empatado em 0-0, o Plata acabou pisando no tornozelo de um adversário, enquanto o adversário dava o carrinho. Lance para expulsão, o VAR entrou em ação, e existiu a possibilidade do vermelho, mas não houve a recomendação. E o Plata seguiu em campo e com 11 jogadores o Flamengo chegou ao gol do 1-0 com o Bruno Henrique e ao gol do 2-0 com o Arrascaeta. Importante registrar que especialistas em arbitragem no Brasil foram unânimes em afirmar que o Plata merecia expulsão. Logo o Plata, que foi alvo de 2 cartões vermelhos na reta final da temporada passada, que lhe renderam bastante crítica. Acabou escapando por pouco de mais uma enorme confusão, especialmente porque o Plata, no início da era Leonardo Jardim, você vai lembrar, chegou a nem ser relacionado por uma partida contra o Corinthians por conta do mau comportamento. O Cueva, vocês lembram dele, né? Ex-jogador do São Paulo, entre outros clubes, que é peruano, usou suas redes sociais para detonar a arbitragem, chamando o responsável pelo apito de filho da fruta, como você pode imaginar. E o Palmeiras avançou na venda dos name rights de seu estádio. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Palmeiras já não tem acordo com a Allianz? Sim, e o vínculo só termina em 8 temporadas, mas a W Torre, responsável por esse tipo de negociação, recebeu uma oferta bem superior. Hoje o Palmeiras arrecada na casa dos 25 milhões de reais por ano da Allianz. O acordo inicial era de 15 milhões, mas com os reajustes previstos no contrato, hoje dá para dizer que o Palmeiras fatura na casa dos 25 milhões. A oferta do Nubank a W Torre e ao Palmeiras é de 51 milhões de reais por temporada. O vínculo, inclusive, bem superior ao do Allianz. A Allianz tem um vínculo até 2034, o Nubank topa estender esse contrato até 2044. Isso significa dizer que o Palmeiras tem em mãos uma proposta de algo na casa dos 920 milhões de reais. A W Torre está bastante interessada em avançar nesse acordo. As tratativas estão sendo conduzidas entre as partes e a gente pode ter uma definição muito em breve. Vale a lembrança de que o Nubank já comprou recentemente os name rights do estádio do Inter Miami, onde jogam Lionel Messi e companhia. Para completar o noticiário, eu viria de registrar que Abel Ferreira tomou 8 jogos de suspensão pelo STJD. Tudo por causa das expulsões contra o São Paulo, que ele rendeu 6 jogos de gancho, e também contra o Fluminense com outros 2 jogos de gancho. Sempre por xingar e fazer gestos contra a arbitragem. Importante registrar que o Abel Ferreira é absolutamente reincidente em relação a cartões amarelos e vermelhos. Por aqui são 13 cartões vermelhos e mais de 30 amarelos desde que desembarcou na Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora sim, bora falar sobre o Palmeiras e a volta de Paulinho. Muitos torcedores alviverdes se empolgaram com a possibilidade de retorno do jogador, que custou cerca de 200 milhões de reais no confronto dessa noite contra o Júnior Barranquilla na Colômbia. Até porque o Paulinho viajou com o restante do elenco e participou sem restrições do treino de terça-feira. Treino mais curto, menor,
e de menos intensidade, mas que contou com a presença do jogador nos trabalhos táticos e também físicos. Mas, ao que tudo indica, Paulinho ainda vai precisar de esperar mais um pouquinho para ter essa oportunidade de voltar depois de 9 meses. A tendência é que, no melhor dos cenários, ele fique à disposição no banco de reservas para o confronto contra o Corinthians, marcado para o fim de semana e válido pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia é de que agora é questão de tempo para que o Paulinho possa estar à disposição. Jogador contratado do Atlético Mineiro por 18 milhões de euros, o Palmeiras ainda se viu obrigado a ceder outros 2 atletas, Gabriel Menino e Patrick. Isso sem falar no pagamento de luvas e comissões que elevaram para 200 milhões de reais essa operação. Se Paulinho está muito perto de voltar, Vitor Roque, Piquerez e Jefité ainda não têm retornos garantidos. O Vitor Roque segue sofrendo com um problema no tornozelo, lesão dos tempos de Campeonato Paulista. Piquerez e Jefité ainda precisam recuperar a condição física. Piquerez teve um problema grave no joelho em partida da seleção uruguaia, precisou passar por cirurgia e chegou, inclusive, a correr risco de nem participar da Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Quero contar que o Palmeiras deve ter reforço de peso para o clássico contra o Corinthians. Sim, Palmeiras e Corinthians se enfrentam no fim de semana, jogo super importante do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque está sendo preparado para estar em condição de atuar diante do grande rival. Vitor Roque até viajou com o restante do elenco para a Colômbia, onde o Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla em Cartagena nessa quarta-feira, mas o Vitor foi poupado da partida. Ele ainda sente um incômodo do tornozelo, lesão que lhe acompanha desde o campeonato estadual. A tendência é que, seguindo todos os protocolos de recuperação do departamento médico, Vitor Roque esteja perto dos 100% para fazer a disputa do clássico contra o Corinthians. Já Paulinho, que também viajou com o elenco e fez, por exemplo, todo o treino normal da terça-feira, o retorno do atacante, comprado por 200 milhões de reais, fique apenas para daqui a 15 dias. A tendência é que ele esteja pronto para voltar a jogar contra a Jacuipense em partida da Copa do Brasil. O empate 1-1 do Palmeiras em Cartagena foi bem aceito, diria. Até porque o Palmeiras sai perdendo com um gol de pênalti, depois consegue o gol do empate na etapa final com a casquinha do Flaco Lopes e gol de Sousa, que chegou a driblar o goleiro colocando a bola debaixo das pernas do adversário. O que o Palmeiras não podia era perder, fez um jogo de razoável para bom e volta com um ponto para casa. John Arias, colombiano, que jogava em casa, foi um daqueles que mais reclamaram da condição do gramado. Depois de um 2025 espetacular do ponto de vista financeiro, com vários recordes, o Palmeiras iniciou 2026 com prejuízo. O balancete oficial do clube apontou um déficit de 8 milhões de reais no primeiro mês do ano. E olha que as receitas nem foram tão baixas, 88 milhões de reais. Mas o Verdão estimava para esse primeiro mês 172 milhões. Bem provável que esse valor extremamente alto estivesse ligado à venda de atletas. O Palmeiras até fez negociações do Facundo Torres, do John e do Aníbal Moreno. Não se sabe ao certo porque nenhuma dessas 3 vendas esteve lançada no orçamento. Havia a previsão do Palmeiras de um superávit para esse primeiro mês do ano de 57 milhões de reais. O endividamento total do Palmeiras hoje na casa dos 969 milhões de reais. Apesar dos números, está tudo absolutamente sob controle no Palmeiras. Verdão precisa de pelo menos uma venda boa na metade do ano, mas sem desespero. E esse déficit de 8 milhões de reais certamente será superado assim que o Palmeiras fizer alguma venda. E são várias as possibilidades. Já falamos sobre Eric Belé, já falamos sobre o Alan, que tem proposta do futebol europeu, uma série de outros garotos que têm surgido super bem, enfim. Isso sem falar no Eduardo Conceição, o Dudu, que é hoje um jogador de só 16 anos de idade na mira de vários clubes do futebol europeu. Só para completar o balancete de janeiro, Verdão teve uma arrecadação com patrocínio de 24 milhões de reais no mês, contra 16 milhões de dezembro. Mesmo com o Allianz Parque fechado para troca do gramado, entraram 5 milhões e meio de reais com repasses da W Torre no mês de janeiro. Fala galera, beleza? Mais um giro de notícia para você que está nos acompanhando aí com muita informação de bastidores e mercado para você não perder nada. Peço humildemente seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você ficar sempre ligado sobre tudo que está sendo falado e especulado no noticiário do maior clube do Brasil, o Verdão. Então, nesta sexta-feira, muito agitada com muita informação do Palmeiras, peço a sua colaboração deixando seu like, valeu? Um grande abraço para você, nos segue para mais e até o próximo vídeo.